Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristiane Sobral, CEO da Juntos Negócios, e estamos aqui em mais um Pod Juntos, aquele podcast que traz para você ideias, pensamentos simples e funcionais para você melhorar a sua vida pessoal ou profissional. Hoje o assunto está international, estamos muito chiques hoje. Vamos falar hoje sobre a cultura da qualidade japonesa. E você não pode perder, tá bom? Nós vamos falar sobre todas as ferramentas, um pouco das ferramentas da qualidade, como essas ferramentas fazem diferença na prática, porque aqui o nosso podcast é assim, assuntos práticos para o seu dia a dia. Chega de teoria no papel. Eu estou aqui com o Rodrigo Luque e a gente vai conhecer um pouquinho melhor a prática das ferramentas da qualidade japonesa. Olá, Rodrigo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Cris? Como é que vai? Tudo bem, Rodrigo Luque. Que prazer ter você aqui. O prazer é meu, eu aproveitando a oportunidade de você estar aqui no Brasil e eu pesquei aí, né? Conseguimos encaixar na agenda aqui. Na agenda, muito legal. Bom, muito bom mesmo, porque é uma curiosidade que eu acho que não só é minha. Sim. É de muita gente, que a gente conhece muitas ferramentas e muitas teorias no papel, mas a gente conhece a nossa cultura brasileira, né? E nada melhor do que a gente ter esse overview prático da cultura fora do Brasil. E hoje a gente vai entrar um pouquinho na cultura japonesa e eu vou aproveitar aqui para você me contar as fofocas do Japão, tá bom? Opa, quer dizer, as oportunidades, né? As melhorias que você viu e etc. Mas antes da gente entrar no tema aí, nós vamos falar das ferramentas da qualidade, Rodrigo, eu queria falar com você o seguinte, você foi morar no Japão. Eu te conheci aqui no Brasil, agora nós vamos revelar verdades secretas. Meu Deus. Eu te conheci aqui no Brasil alguns anos atrás, né? Numa indústria gráfica de embalagem. E aí, me conta um pouquinho dessa sua trajetória. O que você estudou? Como é que você foi parar nessa indústria gráfica? O que você foi fazer lá? Legal, me conta legal. Um pouquinho. Cris, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? A gente bateu um papo aqui, tentou encaixar e ficou legal. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Tenho muita coisa para falar aqui. Bom, primeiramente, sou o Rodrigo Luque. Eu estou no Japão há mais ou menos 8 a 9 anos. E de indústria gráfica no Brasil, mais ou menos uns 12 anos, né? Sou formado no Senai, Teobaldo Denigres, em indústria gráfica, né? Tecnologia gráfica. E já atuo nessa área desde sempre e vou contar um pouquinho dessa história aqui para vocês, como a gente bateu um papo agora há pouco, né? Cris, assim, o Japão em si, antes de começar aqui da nossa história aqui, o pessoal tem muita curiosidade, né? Tem. Então, tanto do trabalho quanto do dia a dia, da cultura. Vida, né? É um mundo muito diferente do nosso, né? É totalmente diferente da língua, da comida, da cultura, do comportamento. Então, a gente tem muita coisa para falar aqui, né? Legal. Bom, mas iniciando da nossa história aqui, como nós nos conhecemos, né? Eu saí do Senai, eu entrei numa indústria gráfica como estagiário. Era por 6 meses, mais ou menos. E você me deu a primeira oportunidade, com 2 meses, mais ou menos, de gráfica. Eu, jovenzinho, né? Já tinha cabelo naquela época, né? Hoje caiu um pouquinho. Mas você me deu a primeira oportunidade, né? Então foi quando a gente se conheceu. Você já atuava na qualidade e eu atuava ali como profissional da indústria mesmo, né? Tá trabalhando nas máquinas, ali sujando a mão de tinta ali na gráfica. Na área de impressão, né, Rodrigo? Na área de impressão. E aí eu tava ali trabalhando um dia, você chegou, mocinho, dá licença, tudo bem? Você é o Rodrigo? Vergonhado, né? Um pouquinho. Você falou, você tem vontade de trabalhar na qualidade? Eu falei, Cris, eu nem sei o que é isso, né? Tô estudando no Senai, tava num curso técnico, que depois fui para a faculdade. Falei, eu tenho, né? Eu sempre fui adepto a novidades, né? E eu falei assim, vamos embora, não sei o que é, mas vamos trabalhar, né? Eu tô disposto. Você falou, então eu vou conversar com o RH, e foi aí que surgiu a oportunidade de eu entrar na qualidade. E eu, cru de tudo, comecei a aprender as coisas ali, você foi me passando muita coisa, era uma indústria pequena, né? Na qualidade éramos em 3, se eu não me engano. Isso. Então, era você que cuidava mais na parte de normas, e eu cuidava da parte técnica, fornecedores, entre outras coisas, que aos poucos fui aprendendo. Trabalhei, acho que por uns 2 anos ali, se eu não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos. E foi uma oportunidade única, assim, muito boa, né? Isso, eu sempre te falei isso, né? Pessoalmente, a gente já conversava, isso já faz
20 anos. Nossa, deixa pra lá, Rodrigo. Por aí, mais ou menos, né? Somos jovens ainda, mas já faz um bom tempo. Então, ali foi uma oportunidade legal de eu aprender, né? Começar nessa área de qualidade. Então, comecei na parte de fornecedores, algumas coisas internas, mais técnicas, né? Você controle de qualidade ali na produção. Você voltada mais para gestão, eu voltada mais para controle. Mas o mais legal, assim, tanto a parte gráfica, assim, foi na parte de comportamento mesmo, dentro da indústria, né? Então, você ficava muito fora, assim, né? Reuniões, auditorias. E muitas vezes sobrava pra mim ali, com 19 BOs, anos. Né? Os BOs ia pra você, né, Rodrigo? O que eu faço? Aí eu comecei a tomar algumas decisões e você falou pra mim assim, Rodrigo, faz, né? Isso. Faz que eu te dou todo o apoio aqui, né? Você tem o meu aval aqui, pode fazer. Se errar, a gente conserta e retoma o planejamento. Então, foi a primeira oportunidade. Legal. Depois eu naveguei por algumas outras gráficas, do ramo gráfico também, do ramo de embalagens, né, que nós tínhamos. Você saiu dessa gráfica, foi para outras gráficas, né? Ramo farmacêutico, alimentício, né, tive essas oportunidades, navegando nessa parte. Aí já entrando um pouco mais fornecedores, atendimento a cliente, resposta a não conformidades, enfim. Um pouco da área técnica. Essa parte bem legal de responder reclamação de cliente, não conformidade. Muito legal, Mas eu gostava. Essa parte divertida, né? Mas eu gosto, sabia? Assim, tu fala assim, reclamação é com o Rodrigo. Mas eu sou muito paciente, né? Então eu sei escutar bastante. Então eu tinha muita paciência. Depois de ser pai, a gente cria um pouquinho mais ainda. Mas eu tinha muita paciência. Então, super tranquila. Então, depois dessa parte, eu tive a oportunidade. Eu casei. Aí você casou na parte pessoal. Com a Rafa. Manda um beijo pra Rafa. É linda. Um beijo, Rafaela, pra você. Saudades. Tá longe. Tá no Japão nesse momento. Quero falar sobre isso. E a gente se conheceu, né? Tive a oportunidade. Ela é neta, ela é descendente de japoneses. E surgiu a oportunidade de a gente trabalhar no Japão. Né? Não exatamente na área gráfica, né? Porque lá é um pouco mais restrito esse tipo de trabalho, que a gente vai falar sobre isso também um pouco mais pra frente. E surgiu a oportunidade, né? Tanto financeiramente interessante, quanto culturalmente interessante. E eu sou super adepto a conhecer esse tipo de coisa. Então, vamos. Resumindo bastante aqui, a gente foi para lá em 2017 e estamos lá até hoje. Que legal, Rodrigo. Olha, esse começo da sua história aí, veio vários... Nossa, foi recordar e viver aqui agora, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa muito importante nas empresas, que é o olhar. Sabe? Eu até agradeço aí a Reni. Lembra da Reni? Reni, você que está aí nos assistindo no podcast, um beijo para você. Reni é uma profissional de RH, fantástica. E ela foi a pessoa que primeiro me deu o toque sobre você. Foi o olhar do RH, o olhar dos recursos humanos ali. E ela falou, Cris, conversa com o Rodrigo, porque eu acho que ele tem aí perfil e vai gostar da oportunidade. Eu estava precisando de alguém, fui lá e falei com você e foram, assim, momentos muito bons que nós passamos ali. Aprendemos muito, né, Rodrigo? Bastante. Muito, aprendemos muito. Tinha um laboratório de tintas, lembra? Sim. E a gente, nossa, foi assim um aprendizado tremendo, né? A empresa cresceu muito, era altamente certificada e foi muito legal. E aí você foi adquirindo experiência, foi aí para outras gráficas, né? Trabalhando sempre nesse atendimento a cliente, gestão de fornecedores, controle da qualidade e aperfeiçoando aí cada vez mais. Até que você encontrou a Rafa e resolveram tentar a vida lá no Japão. Vamos para lá. Isso já é a família dela, geralmente as famílias japonesas, a geração anterior à nossa... Muitos japoneses, descendentes de japoneses, filhos, né, geralmente, foram tentar no Japão, né, alguma coisa assim de trabalho. Então, já vem da família dela de trabalhar no Japão, ela já tinha morado no Japão dos 10 aos 20, então ela já tinha uma pequena experiência de Japão, e ela passou, tinha familiares dela, então a gente topou a oportunidade, falou, vamos embora, vamos ver o que acontece. E então, aí, Rodrigo, é isso que agora, né, a pergunta que não quer calar aí. Tem várias perguntas que não querem calar aqui, né? Mas... Quando você chegou no Japão, qual foi assim? Eu sei que você tem várias histórias, várias experiências. Muitas. Mas vamos dar uma pincelada, fazer uma amostragem, como diz a auditoria. Vamos fazer uma amostragem aqui. Qual foi o seu maior choque cultural de sair do Brasil e ir para o Japão? Você já foi lá a trabalho, você já chegou lá trabalhando. E qual foi o seu principal choque cultural nisso tudo? É a mesma coisa? São muitos, né? São muitos, né? Desde... Falando a parte pessoal aqui, do dia a dia, né? Nossa, tem tanta coisa, mas a parte da limpeza, isso choca demais, né?
Muito, assim. Você já entra no aeroporto, você já vê uma diferença muito grande da limpeza, do local, né? As pessoas, elas são um pouco mais introvertidas, mas elas são muito solícitas, né? Então, toda loja que você entra, todo restaurante que você entra, não tem uma pessoa que não te recepcione. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Irashaimase. Então, que eles dizem em japonês. Irashaimase, irashaimase. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Todos os funcionários passam por você e falam. Então, não que no Brasil não somos, mas existe uma preocupação muito grande que você seja bem atendido, que você esteja à vontade, né, e confortável dentro do restaurante, da loja, do serviço que você for prestar, enfim. Preocupação com a qualidade Total. do que você está fazendo, Muito, né? muito. Isso em qualquer atividade, né, Rodrigo? Sim, eles são muito solícitos, né? Então, isso chocou bastante, assim. A parte da limpeza foi muito. E, culturalmente dizendo, é uma cultura muito diferente da nossa, né? Então, praticamente assim, eu tô lá há quase 9 anos, eu praticamente 2 anos viajando para cá, eu tava praticamente de férias. Mesmo trabalhando, parecia que eu tava de férias. Porque era tanta coisa nova, tanta coisa diferente do nosso dia a dia no Brasil, que eu ficava maravilhado, né? Nossa, que legal isso aqui. Olha aquilo ali, os lugares diferentes. Às vezes era uma cidadezinha simples, um centro diferente, mas era tudo uma novidade. Então, existe ainda, dentro do Japão, muitas cidades diferentes da outra, né? Uma mais tecnológica, uma um pouco mais antiga, né? Então, ainda tem eles navegam por essa diferença, né? Tecnologia, nos grandes principais centros, e nas cidades menores, aquela cultura mais antiga, as casinhas tradicionais, né? Comida tradicional, né? O pessoal mais antigo, os avós, os batians, os ditians, são mais antigos. Então, eles mantêm muito essa cultura. Legal. Então, essa acho que foi uma diferença bem grande, assim, né? Legal. Foi bem legal. Mas aí, Rodrigo, a família cresceu. Um pouquinho. Dobrou de tamanho, mais um pouquinho, né? Só um pouquinho. Você hoje está com 3 preciosidades, é isso? Sim. São os meus amores, né? Acho que a gente estava conversando um pouco antes, eu falei isso. Acho que eu nasci para ser pai, né? Então, era um plano um pouco mais curto de ficar no Japão, mais ou menos 5 anos. E nós postergamos um pouco e tentamos lá, vamos ter filho aqui, vamos ter no Brasil, vamos ter aqui. Então tentamos, conseguimos. Hoje somos pais de 3, 2 meninos e uma menina, né? O Luca, o Nicolas e a Lara. E a Lara. A lindinha. Tá com 2 mesezinhos agora. Coisa mais rica. Linda, gente. Maravilhosa. Eu sou suspeito, se eu falar deles aqui muito, eu vou começar a chorar. Então é maravilhoso. Mas aí, assim, a gente traz essa experiência tanto profissional, cultural, mas a experiência de ser pai e mãe, eu acho que traz uma consciência, vira uma chave no ser humano que é maravilhoso. Sei que nem todo mundo vai ter a oportunidade de ser pai e mãe, às vezes não quer, ou porque não pode, a gente sabe disso. Mas quem tiver a oportunidade... Mas é uma experiência única, fantástica, né? Única, mágica, né? Transformadora. Transformadora. Mágica. E aí, essa mudança de cultura para com os filhos? Vocês já vinham de uma cultura Brasil... E chegou no Japão, tudo novo, tal, diferente, né? E como que é essa mudança de cultura para com os filhos? Porque assim, você ser pai e mãe para educar já é um desafio, né, nato ali, já, né, constante. E você agora tem 2 culturas praticamente, né? Eles têm a cultura brasileira e a cultura japonesa no mesmo lugar. Como que é esse conflito aí? É tranquilo? Fácil? Fácil nunca é, né? Filhos falam que é fácil, eu tô mentindo pra você. Falo, não, é super tranquilo, né? A gente tem as 2 línguas, né? Então, na escola, eles são pequenos ainda. O maior tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora em novembro. Tem uma dificuldade, né? Então, assim, de navegar pela língua, principalmente, que é muito difícil, que se eu falar que eu aprendi, eu tô mentindo. Sei as coisas principais, mas a minha esposa me ajuda bastante, a Rafaela. Ela fala super bem o japonês, então isso facilitou muito a nossa vida lá, né? Não vou mentir isso. Então, isso ajudou bastante, né? No dia a dia, em alguns problemas para resolver. Se não tivesse ela, não sei o que seria de nós. Não sei o que seria de mim, né? Então, isso facilita bastante. Mas, assim, como eles nasceram por lá, eles vivenciam isso todos os dias, né? Então, tem coisas... Você acha que é mais fácil para eles a cultura japonesa, essa cultura que a gente vai falar um pouquinho, né? Da qualidade, da disciplina, né? Da hierarquia, do processo, né? Para eles que nasceram lá, você acha que é mais fácil absorver isso? Eu acho que sim, porque coisas que são ensinadas desde pequeno, eu acho que isso incorpora melhor no dia a dia dele. E você segue isso, você leva isso para sua vida. Então, tem coisas na escola que eles aprendem que aqui no Brasil a gente não aprende. Ou não está acostumado a fazer. Por exemplo? Por exemplo, na hora da comida, né? Na escola, na creche. Eles que arrumam as mesas.
Eles que recolhem os pratos, eles que limpam as mesas. Básico, né, Rodrigo? É o básico. Básico. Mas que a gente aqui não faz. Né? Pelo menos na escola, não. Não sei se você viu na Copa, né? Foi na Copa que apareceu isso? Na Copa, gente, a seleção do Japão e ali os torcedores do Japão limpando o estádio depois. Gente, aquilo ali foi um tapa na cara para muita gente. Só o torcedor, mas os jogadores, quando eles terminam o vestiário, eles limpam o vestiário, que coisa linda. Organizam o lixo, deixa tudo separadinho. Olha, então isso assim, não é que... É cultural, e é natural. Por ser cultural, é natural. Porque vem das crianças. Já é ensinado nas escolas desde sempre. Massa. Então assim, eles têm o costume de limpar, né, a sala dentro e falar assim, nossa, vai colocar o meu filho para varrer, vai colocar o meu filho pra passar um pano, vai. Porque ele vai ter que fazer isso na vida dele. Aí ele vai como morar a gente sozinho. perde, né, Rodrigo, com essas questões tão... Pequenas, né? Pequenas, gente. Irrelevantes, e pequenas. Como a gente perde com isso, né? Então tem uma diferença muito grande de cultura nessa parte. Então eles aprendem já isso desde pequeno. Então isso ele vai levar pra vida dele, vira natural. Que legal. Por exemplo, a gente tava em Tóquio, foi fazer uma visita, porque a gente mora um pouco longe de Tóquio. Sei lá, você come um chocolate, alguma coisa, e tá com aquele papel na mão. Vou jogar fora. Não tem lixo. Você não tem lixo na rua. Eu falei assim, onde eu vou jogar isso aqui? Não tem onde jogar. Você guarda no bolso, guarda na sua mochila e você leva pra casa e joga em casa. Não tem lixo na rua. E você não vê um lixo na rua jogado. Então, assim, é cultura. Então, por mais que uma pessoa tenha aquilo em mãos, ele quer jogar, ele se sente meio... Constrangido até, né? Porque ele não vai jogar. Se ele jogar, provavelmente alguém vai falar, por favor, tira esse lixo daí. Né? Então, fantástico. Assim, né, o ambiente, ele molda um pouco as pessoas que estão ali. Nossa, né? e muito. Então, isso faz muita diferença. E muito, Rô, você falou num ponto importante, né? A gente até tem um podcast aí com a Rorganiza. Se você não assistiu ainda, o podcast da Rorganiza, procura lá nos nossos bancos de dados aí do podcast. Você vai ver, acho que foi logo no início, foi o segundo? A produção aqui está me dizendo que foi o segundo. Nosso segundo podcast com a Rorganiza, a gente falou sobre isso. Sobre a importância do ambiente. Por que um ambiente organizado, limpo, molda as atitudes das pessoas. E isso é verdade, né, verdade, Rodrigo? Verdade. Molda, né? Então, a gente se acostuma a fazer o correto, a fazer o certo. Ou pelo menos que eles consideram corretos, né? Então, quanto à sujeira, limpeza, organização, isso aí eles são impecáveis, né? Maravilha. Então, uma coisa só, né? Um detalhe assim que a gente acostuma, um dos choques também que você já comentado, lá eles não têm o costume de andar de sapato em casa. Tem que tirar. Ou, pelo menos nas clínicas, né? Sim. Então, assim, foi um primeiro choque, né? Porque você não tá costume, né? Nem sempre você tá com aquela meia mais bonitinha, né? Pelo menos, né? Tem que prestar atenção agora nesses detalhes. Lá no Japão a gente se acostuma a ter meias novas, né? Decentes, limpinhas, bonitinhas. Porque você tem que tirar. Você tira. Então é um costume. Você chega em casa, tira o sapato, fica descalço, fica com a meia. E é natural. Ou um chinelinho que você usa em casa. E na escola também. Você tira o sapato da rua, coloca pra entrar na sala. No suporte, pra entrar na escola. Aí você tem uma sapatilha branca, todo mundo com a mesma sapatilha usa sapatilha. Aí você deixa ela, pega o sapato e entra em casa. Pra não trazer a sujeira de fora pra sua casa. É a sua casa. É o seu ambiente. E são detalhes que fazem toda a diferença, mas que moldam o seu pensamento, né? Sim. Falando nessa linha de cultura japonesa, agora trazendo um pouquinho para o trabalho, tá, Rodrigo? A gente já viu aqui como isso molda o seu pessoal, né? Falando um pouquinho agora da questão profissional. Como que essa cultura japonesa, e eu quero aqui ouvir a sua percepção, tá? Como você enxerga isso pela experiência que você tem lá. Como que essa cultura molda, então, esse foco na qualidade do Japão? Nós conhecemos, assim, toda a divulgação que tem, né, de mídia e de artigos e de materiais que falam dessa cultura japonesa voltada para a limpeza, organização, que nós falamos aqui, e para as questões da qualidade. Temos várias ferramentas, temos várias teorias que nós utilizamos aqui no Brasil hoje, que nasceram do Japão, né? Que tem esse foco na qualidade, né? A qualidade usa muito material do Japão. Né? Para gerar uma cultura da qualidade e tudo mais. Como que você vê essa cultura da qualidade no Japão? Então, o Japão, assim, ele tem um método de trabalho um pouco diferente, pelo menos para estrangeiros, né? Assim, aqui no Brasil, a gente avalia muito o profissional, né? Pelo que ele estudou,
pelo histórico dele, pela experiência profissional. Lá no Japão não é muito assim, é um pouco diferente. Lá os trabalhos são classificados como leve ou pesado, ele é um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, ele é um pouco mais sujo, um pouco mais limpo, é um ambiente controlado ou não, né? Então, assim, ele é moldado dessa forma. E o salário, às vezes, é diferente de acordo com o tipo de serviço. O serviço, então, um pouco mais pesado, se paga um pouco mais, porque é mais pesado. Não porque o profissional é um pouco melhor ou pior, mas ele se adequa, ele consegue atuar nessa área. Então, os trabalhos são mais ou menos moldados. Eles são voltados para a atividade que você vai exercer. E não tanto voltado para a competência que você tem, mas a atividade que você vai exercer. Exatamente. É isso? Então, é mais nessa parte. Então, isso já foi uma diferença muito grande em relação ao que é no Brasil. Interessante. Então, não adianta eu chegar lá e falar assim, olha, eu fiz uma pós-graduação. Nossa, eu tenho MBA, doutorado. Qualidade. Tanto que na primeira oportunidade eu falei, olha, eu trabalhava na qualidade, né? Pô, fazer inspeção, fazer umas coisas. Minha percepção é boa. Pô, legal, né? Tranquilo. Mas você consegue chegar no horário? Você chega no horário? Chego no horário. Não, então tá bom. Tá ótimo. Então, assim, tem uma percepção um pouco diferente, né? Então, tem uma diferença muito grande. Nas fábricas, eu praticamente trabalhei na mesma empresa durante os 8, 9 anos que eu tô por lá. Então, eu posso dizer a experiência que eu tenho lá, né? Em empresas um pouco de trabalho um pouco mais pesado, assim, fica um pouco diferente pelas experiências dos amigos que a gente tem. Mas na empresa onde eu trabalho, que é uma multinacional, né, trabalha com componentes eletrônicos, onde eu trabalho. Então, para você ter ideia, o ambiente lá, 90% da empresa é ambiente controlado. Então, para você entrar, você precisa ter uma roupa antistática, ter limpeza, não pode ter nada de sujeira. Então, você passa por uma câmara de ar, tem todo um controle aí de sujeiras, né, nessa parte. Então, essa parte de normas é muito, muito bem controlada. E onde eu trabalho, o foco de qualidade lá é muito importante. Né? A gente estava até falando sobre isso, sobre velocidade versus qualidade. Isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, Rodrigo. Eu achei muito interessante isso que você trouxe. Lá, assim, eles focam, obviamente, se eu falar que não focam em prazo, em todo mundo, né, tem prazo para cumprir, para entrega, mas eles não se preocupam, a princípio, tanto no prazo. Eles começam esse processo muito antes do treinamento das coisas, para que você se adapte ao trabalho, padronize, e com a padronização, com o tempo, você consegue criar velocidade. Então não adianta você tentar ser rápido agora se você não consegue fazer, né? Você não consegue atingir o objetivo de qualidade. Então eles falam assim, faça devagar, o mais devagar possível. Só a padronização e o tempo, a repetição, que vai te fazer criar qualidade, né? Então, eles focam muito nisso. Interessante isso. Isso é tão contrastante com o que a gente vive aqui no Brasil. E você, pela experiência que você já teve aqui trabalhando, isso deve ter sido um dos choques que você teve, né? Porque aqui no Brasil é tudo meio que pastelaria. Todo mundo é pastelaria aqui. Né? É tudo para agora, no máximo para amanhã, se possível para ontem. Sim. Né? E com rapidez, com agilidade no prazo e com qualidade. E com qualidade. E aí você está trazendo um ponto de vista diferente do Japão, né? Que o foco é a qualidade, né? E não a agilidade. Isso me remete a pensar, Rodrigo, que para que eu possa garantir ou me preocupar com a qualidade, não com a agilidade, eu tenho que ter planejamento. Sim. E muitas vezes, nas consultorias que a Juntos faz, nas organizações, principalmente quando a gente vai atender gestão e governança, e eles relatam para a gente qual é o seu ponto frágil, né, ou a dor do seu momento, e geralmente a gente percebe que quando você visualiza o PDCA, o que está faltando na empresa é a execução do P. Sim. Porque geralmente as empresas fazem o D, sai fazendo o D, o C e o A, e o D, o C e não tem um planejamento ou tem um planejamento falho. E isso que você está trazendo me remete a isso, né? Bom, para que eu possa focar na qualidade, eu preciso ter um bom planejamento ali, para eu poder ter esse foco na qualidade. Senão, meu foco vai ser na entrega, na agilidade, porque já passou o prazo, está estourando o prazo, eu tenho... E aí, eu não vou conseguir focar na qualidade, porque a minha preocupação está na entrega. Exatamente. Faz sentido isso? Faz, porque assim, a gente sabe que no Brasil, a gente não tem muito tempo nem dinheiro para poder ter esse espaço, mas geralmente é tudo muito justo, mão de obra, tempo, máquina, a gente fala de indústria, né? No Japão, assim, pelo menos na empresa onde eu estou, eles têm
como eu faço assim, tem essas equipes, né? Qualidade, engenharia, segurança de trabalho. Segurança de trabalho é uma coisa muito importante que a gente vai falar também. Sim. Lá o pessoal foca praticamente tanto em qualidade quanto em segurança. Se bobear, acho que segurança até um pouco mais. Primeira coisa, eles avaliam ergonomia, foco no funcionário, se não vai ter não vai ser prejudicado. Cheiro, química, algum risco à saúde, ao dedo, braço. Então, eles focam... trabalho com segurança. Muito, né? Então, eles focam muito nisso. Então, esse tempo, assim, que eles têm lá, tem as equipes, são muito bem determinadas. E eles têm esse tempo lá para poder planejar. Então, na empresa que eu tô hoje, eles todo ano, por ser eletrônico, a gente sabe que a parte eletrônica de tecnologia, ela muda muito. Ela evolui demais. Né? Então, de um ano para o outro, às vezes... os chips, esse tipo de coisa, assim, eles diminuem de tamanho. Que você acabou de comprar já está ultrapassado, já tá né? obsoleto. Então, assim, isso evolui muito. Então, a tecnologia, ela muda muito e a empresa, como é de tecnologia, ela também precisa evoluir. E os processos precisam evoluir, as máquinas precisam ser melhoradas. Então, é uma melhoria contínua, realmente, a gente vê isso na prática. Todo ano, o equipamento ele vai mudar, a peça vai mudar, né? Onde eu trabalho, né? Eu posso trazer essa experiência. Então, os processos, eles são os mesmos, mas com várias mudanças. Então, 6 meses antes do lançamento daquele produto, daquela peça, eles já começam a planejar. Então, eles fazem meio que em paralelo, as equipes trabalhando no produto normal, cumprindo os prazos, e uma equipe, assim, em paralelo já testando. Então, já começa. 6 meses antes, testando. E as pessoas que já estão há mais tempo, como eu estava na fábrica, eles pegam essas pessoas, vamos testar aqui, vamos fazer. Faz direitinho aí o processo, vamos ver o que a gente vai mudar. Essa peça é diferente, vai fazer de uma forma diferente. E a gente vai fazendo. Então, ele vai planejando, vai vendo, vai testando, testa, volta, vamos mudar alguma coisa, daqui um mês ele volta de novo, testa novamente. Então, esse processo aqui, até fazer uma padronização, e ele vai testando, vai tentando organizar, vai planejando. Aí, depois ele aplica. Aplicando, ele vai ver, monitora, a gente tem monitoramento ali constante, semanal. Então, tem uma pessoa de segurança, vendo se a segurança continua certo, com pequenos ajustes. A equipe de qualidade, ver se a qualidade está mantendo, se tem algum ajuste. Tem a equipe de engenharia, para ver se tem algum equipamento que pode ser melhorado, pode ser agilizado. É um olhar constante, né? Tem um japonês atrás de você com um cronômetro, para ver se o tempo está dentro. Então, assim, tem toda uma equipe, todo um suporte em volta para a melhoria do... E eu acho que esse é o ponto, sabe, Rodrigo, que muitas vezes a gente falha aqui na nossa linha de produção, né? Quando a gente está ali controlando o processo, monitorando o processo, a gente tem a tendência aqui das pessoas levarem tudo para o pessoal. Sim. Né? A tá me controlando, tá me vigiando, tá me monitorando. E não é isso. Eu estou monitorando o processo para ver o que eu posso melhorar com isso. Exatamente. Né? E eu acho que esse olhar faz toda a diferença. Eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, falo isso aqui várias vezes, em vários pods. Maravilhoso. Porque eu gosto muito dele, né? Eu acho ele muito sensato. E tem uma frase que eu gosto muito de usar em treinamentos, que eu falo que, ele fala, na verdade, que nós temos que fazer o melhor que nós podemos nas condições que a gente tem hoje, até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, a melhoria contínua, ela tem que existir sempre. Tá? Você não vai deixar de fazer porque você não tem condições de fazer melhor. Você vai fazer o seu melhor no que você tem hoje, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. A gente aplica em casa muito isso com as crianças na escola, né? Eu não me preocupo se ele tirou 6 ou 10. Eu me preocupo se ele deu o melhor dele. Então, quando meu filho chega e fala, mãe, eu tirei 7 na prova, que valia 10. Você deu o seu melhor? Era tudo que você podia dar, era esse 7? Ótimo. Mãe, eu tentei, eu estudei, eu fiz de tudo e só deu para chegar até o 7. Eu falo, parabéns, filho. Tô orgulhosa de você. Isso aí. Agora, você não deu o seu melhor? Você podia ter tirado mais? Podia. Você estudou tudo que você podia? Não. Você se dedicou ao máximo? Então, não foi legal. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Né? Então, o foco é fazer o melhor nas condições que você tem hoje. Exatamente. Ok? Olha o que você tem hoje. E muitas vezes a melhoria está no simples e funcional. Está no simples. Está naquela planilha de Excel. Mas eu não fiz melhor, não consigo controlar o meu processo porque eu não tenho um sistema ERP, XPTO.
Não, mas se você fizesse uma planilha de Excel bem feita, esse problema aqui você já teria resolvido, né? Você sabe que assim, lá a gente tá numa empresa de tecnologia, né? Nossa, muito avançada. Mas os controles hoje são, sim, a maioria dos controles são em Excel. Então a gente tem um negócio chamado Tenken, né? Tenken? Tenken. Tenken é uma... esqueci a palavra, de análise de máquina, assim, que você faz uma vistoria na máquina de manhã, à tarde e à noite. Tá. Uma manutenção preventiva Tá. básica. Então, isso, assim, é mandatório. Tá. Todos fazem e é obrigatório fazer. Todos fazem, tem que fazer. E regra Regra. é seguida, né, As regras Rodrigo? do Japão são muito respeitadas. São respeitadas. Então, a gente faz isso assim, a máquina para, literalmente, a produção para, vamos fazer o Tenken. Vamos fazer a vistoria da máquina. Tá. Se a máquina está com a segurança correta, se ela está mantendo a qualidade. Isso tudo é registrado, é controlado. Então, todos os números estão ali, tudo Excel. Tem, nossa, não tem um sistema complexo, não. Excel. Todos os registros estão ali. E resolve. 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 E tem uma equipe que vai analisar esses dados, que está em constante evolução. Ó, E resolve. a máquina está assim, tá assim. Então, tem todo esse suporte no Japão. Tem. Não é muito diferente daqui. Não. Tá? Aqui no Brasil, Rodrigo, nós temos várias ferramentas da qualidade. Você que trabalhou aí com qualidade, né? Aqui, principalmente indústrias gráficas aí, né, Rodrigo? Temos várias ferramentas que a gente costuma usar muito na indústria gráfica e em todas as empresas quando a gente fala de processos de qualidade, né? 5S, que é muito conhecido, vou falar aqui das mais conhecidas, tá? 5S, que vai muito nessa linha que você trouxe aqui pra gente, né, da limpeza, da organização, né, os 5S vai trazer essa mentalidade que o ambiente que você falou faz toda a diferença nas suas atitudes, no seu posicionamento. Então, o 5S vai trazer esse olhar para o seu local de trabalho, se ele está organizado, limpo, adequado, né, e vai, inclusive, te trazer, te requerer aí uma disciplina para você manter isso. Né? Eu sempre falo que o manter é mais difícil do que o fazer. Né? Quando a gente vai fazer uma certificação na empresa e a gente faz todo o processo de implantação e certificação, eles comemoram, né? Puxa vida, conseguimos. Eu falo isso mesmo, comemora mesmo. Mas o pior ainda está por vir. Sim. É só o primeiro passo aí. Porque a certificação, por mais difícil que seja o processo de implantação, por mais desafiador que seja, muitas vezes... não é tão difícil quanto você manter. O manter é mais difícil. Sim. Né? Manter em detrimento das mudanças, né? De tudo que acontece. Então, os 5S é uma das ferramentas que a gente usa muito aqui e que auxilia em todas as normas, em todos os trabalhos. O diagrama de Ishikawa é muito conhecido, né? Kaori Ishikawa, né? E você falou para mim, aqui nos bastidores, que é o nome de uma cidade no Japão. Eu não sabia disso. Eu moro na cidade chamada Toyama. Toyama. Eles chamam de estado, província, na verdade, né? Não são estados, são províncias. Eu moro em Toyama, como se fosse São Paulo. Tá. E Ishikawa é uma cidade vizinha nossa. É mesmo? Então, a gente teve terremoto recentemente. Tá. E é uma cidade do lado, né? Do lado. Eles chamam Ishikawa. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, eu vou morar do lado de Ishikawa. Já falei, pô, mas até no Japão, né? A qualidade te persegue. Eu saí de qualidade e falei, não quero mais negócio de qualidade, que eu cheguei aqui em Ishikawa. Ishikawa. Isso é um chamado. Isso é um chamado. Aceita. Isso é um sinal. Aceitei. Isso é um sinal. É assim, queria esse negócio das ferramentas de qualidade, eles obviamente seguem, né? Isso tá enraizado neles, né? Então, tanto na fábrica, a gente não escuta, tá? Porque se eles falassem também, talvez eu não entenderia, né? Mas, assim, a gente vê eles fazendo isso na prática, né? Prática. Tá enraizado. No natural, né, Rodrigo? Posso dar um exemplo aqui? Pode, por favor. Eu tava na máquina, fazendo um trabalho, eu e um colega, assim, no setor que nós estávamos, e tinha uma pilha de um tipo de material, e sem querer ele, acho que caiu, ele deixou cair, ou tombou, sei lá, por algum motivo aconteceu. Primeira coisa, já juntou ali uns 3, 4 profissionais japoneses, né? Já perguntando o que aconteceu, né? Mas primeira coisa, você tá bem? Primeira coisa, tá tudo bem? Machucou? Não? Não, tá tudo bem, caiu só. Pronto. Essa parte ok. Primeiro profissional. Depois vamos ver o que aconteceu, né? E assim, uma diferença grande do Brasil, que no Brasil, eu acho que a gente procura muito culpado. Né? Pelo menos, né? A gente vê assim, quem fez isso? Isso é raro, mas acontece constantemente. Quem fez isso? Por que você fez isso? Quero saber quem fez. Por que você fez isso? Assim, vamos apontar. Não. Lá não. Lá, assim, acontece, vai ter orientação, mas é muito no processo, né?
por que aconteceu isso aqui? Bom, caiu. Bom, será que ele bateu? Então, isso aqui pode estar um pouco mais alto do que isso aqui. Então, será que essa base está muito frágil, está segura? Se a gente abaixar um pouquinho aqui, se deixa afastar um pouquinho aqui, será que não corre o risco de bater? É para entender o processo e a melhoria do processo, né? Então, assim, isso faz toda a diferença, né, Rodrigo? Tem uma orientação com o profissional, ó, presta mais atenção, toma cuidado, né? Tem que ter, obviamente. Não é para passar a mão na cabeça, né? Mas acho que o foco ali é no processo. Entender o que pode melhorar. São pequenas melhorias. E a gente vê o pessoal depois, a equipe de qualidade entrando em campo, anotando, vendo todos os pontos, medindo, fazendo. E assim, uma semana já mudou alguma coisa. Eles são obrigados a mudar alguma coisa. Então, coloca uma faixa, uma etiqueta, uma placa. Alguma coisa tem que ser feita. Porque se houve uma falha ali, exatamente, é porque não está 100% bom. Então, alguma coisa tem que ser melhorada. E geralmente é o processo. Né? É o processo. E geralmente é o processo. Geralmente é o processo. Né? Então, assim, ele falhou, mas alguma coisa fez com que ele falhasse ou deixou ele falhar. Sim. Então, o que a gente pode colocar aqui que evite essa falha, né? Ou pelo menos diminua as possibilidades que essa falha aconteça. Que é aquela outra ferramenta também do Japão, que é o Pokayoke, né? O Pokayoke, ela tem essa premissa da falha contra a falha humana, né? E eu acho legal isso, como isso se conversa com a ISO. Eu sou a louca da ISO, mas, gente, faz sentido. Eu amo a ISO. Tudo isso conversa, porque a ISO 9001, por exemplo, ela tem lá na norma, quando ela fala de controles, etc., para que a empresa se atente a ter controles contra a falha humana, contra erro humano, ela fala. Né? Que são os melhores controles que você pode ter, que são os controles de engenharia, as barreiras de engenharia, as barreiras sistêmicas, aquilo que nem se você quiser fazer errado, você não consegue, porque você tem que digitar alguma coisa, ou existe uma trava automática, ou... Isso é o Pokayoke, é o contra-erro humano, né? Que a gente vai mitigando, que é uma ferramenta japonesa também. A gente falou do diagrama de Chikawa, mas também é muito conhecido aqui como a espinha de peixe, né? Por causa do formatozinho que ele usa os 6 M's, para você analisar a causa raiz, né, Rodrigo? E como isso é importante, como nas consultorias da Juntos a gente instiga, fomenta... E é tão simples. As empresas a chegarem até a causa raiz. O que a gente vê muito aqui? Eu trato, e você trabalhou muito com atendimento à não conformidade, você deve ter experiência também nisso, né? Eu trato a não conformidade, mas se eu não chegar na causa raiz, aquilo vai acontecer de novo. E aí, muitas vezes, as empresas não sabem por que aquele erro continua. Nossa, eu já fiz tanta coisa, eu já investi tanto dinheiro, eu já mudei tanta coisa e a falha continua acontecendo. Não chegou na causa raiz, né? Que é isso que o Ishikawa, ou a espinha de peixe, vai te instigar a chegar, vai te questionar a isso. Que eu posso falar, assim, de algumas experiências, né? Tá. Eu tenho uma outra experiência comigo na fábrica onde eu trabalhei. Então, assim, eu trabalhava numa máquina onde separava um produto de um outro, tinha um processo, e nessa máquina ela fazia a separação de 2 materiais. E aí eles eram, assim, colocados praticamente, sei lá, 2 canecas, vamos dizer canecas, assim, né? Pra você separar o material. E eu tava no final do trabalho, quase no final do dia, fazendo rápido, assim, trabalhando e tal, para cumprir o prazo. Eu coloquei o material e liguei a máquina. Só que quando eu olhei, eu não tinha colocado uma das canecas, né? E a máquina ligou e caiu todas as peças para fora, assim. E aí, existe um relatório de não conformidade, né? Tem que avaliar tudo. E o próprio funcionário ali preenchia alguma coisa para ele ver o que você fez. Primeira coisa, o que aconteceu? Isso. O que você acha que falhou? O que você acha na máquina? Então, assim, como já era de qualidade, para mim foi mais fácil preencher. Você já foi. Fez pensar um pouco mais que é ali da causa e efeito, né? Exatamente. Não exatamente no formato de espinha de peixe, mas já foi ali, né, na sequência. A mentalidade. A mentalidade. Então, assim, eu fui fazendo, eu fui olhando, e como já tenho um pouco mais de experiência, foi um pouco mais fácil identificar as falhas. Aí eu falei assim, olha, eu falhei, não coloquei, mas existe uma trava ali. Que aquela trava tá quebrada. Se ela estivesse funcionando, a máquina não tinha ligado. Eu falei assim, quantas... quase erros não teve nas outras máquinas que você nem fica sabendo porque ali tá funcionando. Aí eu falei assim, existe alguma avaliação desse daqui? Eu perguntei, né, no relatório de não conformidade, né? Aí eu fiz essa questão. Aí o pessoal, o chefe da qualidade veio conversar comigo. Assim,
Em japonês, né? Só que aí teve um tradutor, porque me complica. Aí, mas como é que você chegou nisso? Eu falei, não, eu já sou da área, né? Eu já trabalhei, então assim, tá, eu errei, eu não coloquei. Mas se essa trava estivesse funcionando, não teria falhado. E cadê a manutenção disso daqui? Cadê a preventiva desse aqui? Boa. Né? Aí a gente chegou, eles implementaram em todas as máquinas uma ação preventiva para conferir aquela trava de segurança, que era tão simples, mas nunca tinha quebrado. Eu acho que aqui no Brasil, Rodrigo, a gente perde muito por essa falta de análise crítica correta da não conformidade. E por a gente tratar a não conformidade errada, apontando muito por humano e não para o processo, é raro, mas acontece sempre, as pessoas começarem a esconder não conformidade. E eu chamo a atenção disso nas empresas, porque se você for olhar a ISO, o padrão ISO, as normas internacionais ISO, coloca a gestão da não conformidade dentro do requisito 10, que é melhoria contínua. Então, o que é a ISO, que é uma norma internacional aprovada por mais de 170, 180 membros, ok? Espalhados pelo mundo inteiro, entende que uma não conformidade é, sim, uma oportunidade de melhoria. Sim. E por que isso não é tão aplicável hoje aqui no Brasil? Porque, eu vou falar minha percepção, tá? Pela experiência que a gente tem aí nesse assunto. Porque a gente não tem o olhar correto, como você está trazendo, essa provocação de enxergar que a não conformidade é para melhoria do processo. Eu preciso primeiro analisar o processo, ver se não tem falhas no processo, para eu poder chegar na correção e que vai gerar uma melhoria, e muitas vezes essa melhoria vai ser abrangente para outras máquinas, para outros setores, não é isso? Sim. Que é o Kaizen, né, do Japão. Melhoria contínua. Isso faz parte já da vida deles, né? A melhoria contínua do Kaizen, que é você buscar sempre essa melhoria contínua. A gente estava falando também nos bastidores que quando a gente vira pai e mãe, né, a gente entra num processo de melhoria contínua naturalmente, né, Rodrigo? É o que você falou, né? É uma flecha no escuro, né? A gente não sabe. Bom, eu não sei como é educar, eu tô aprendendo agora. Ele tá me ensinando e eu tô aprendendo. Então, testar, funciona, não funciona, a gente volta, planeja, aplica novamente e vamos testar, vamos conferir. Então, é uma melhoria contínua mesmo. É uma melhoria contínua, né? Se você usar a ferramenta do PDCA, você enxerga muito isso, né? E o que eu acho interessante nessa história é que algumas ferramentas, elas não nasceram no Japão, mas elas foram conhecidas e institucionalizadas pelo Japão, porque houve uma aplicação prática, que é o que esse choque cultural que a gente está falando aqui, né? O PDCA é um exemplo disso. O PDCA é uma ferramenta que nasceu, né, no norte da América, uma ferramenta norte-americana, o PDCA. Mas Deming levou para o Japão após a Segunda Guerra e o Japão aplicou isso na prática, né, para poder se reerguer, e aplica isso até hoje. E ela passou a ser conhecida como uma ferramenta da qualidade, inclusive. A ISO usa o PDCA para desenhar a sua estrutura de norma, é baseada no PDCA, né? Mas ela foi conhecida, institucionalizada pelo Japão. Por quê? Porque houve uma aplicação prática disso. Né? Eu acho que assim, o Japão foi o melhor lugar para isso, né? Porque uma ferramenta é só uma ferramenta, se você não consegue aplicar corretamente. Eu acho que casou muito bem com o Japão, por quê? O japonês tem muita disciplina, eu acho. Ah, boa, Rodrigo. A conscientização, disciplina. Bem igual a gente aqui. Então, assim, uma ferramenta é só uma ferramenta, né? Se você não tem disciplina. Então, eu acho que o japonês tem a porcentagem chama de furiosos, né? Furiosos são descarte, erros, né? Então, assim, tem umas pessoas furiosas, assim, que estão por fora. Tem seus furiosos. Tá fora da caixinha. Né? Tá um pouquinho fora. Mas, em sua maioria, tem uma disciplina. Com horário, com comprometimento, né? Com qualidade. Então, a disciplina, eu acho que por isso que a ferramenta é só uma ferramenta, mas com o Japão, com a disciplina, com a cultura, eu acho que casou perfeitamente. E aí dá certo. Dá certo. Dá Funciona. Né? Legal. Funciona, né? Tá enraizado neles, né? O que você chamaria mais atenção aí, Rodrigo? Você falou da questão da disciplina, que é muito importante, e é uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade, porque a gente tem aquele jeitinho brasileiro, vai que dá certo, Deus é brasileiro, né? No final dá tudo certo, então vamos que vamos, né? É da nossa cultura.
Mas você também falou, a gente também conversando nos bastidores, você falou sobre uma coisa aqui muito interessante, do simples bem feito e do pouquinho todo dia. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Eu acho que assim, lá eles não exigem que você faça uma mudança extraordinária, assim, eu quero fazer uma melhoria extraordinária que vai mudar o processo. Não. Às vezes uma forma de você pegar no equipamento simples pode melhorar alguns segundos, algumas coisas, ou melhorar um pouquinho a qualidade, ou, assim como eu faço, evitar que algum erro aconteça, né? Então, tão simples, mas assim, todo dia uma coisinha diferente. Tipo, a forma de pegar hoje, bom, já melhorei, hoje foi uma melhoria, um dia. Amanhã tem alguma outra coisinha, a forma de pegar a peça diferente, uma outra melhoria. Não é uma melhoria, nossa, que vai mudar o processo completamente. Mas se todo dia tiver melhoria, são 365 mudanças melhorias, num né, ano, do que tentar você faz. buscar uma melhoria tão gigante no processo que possa transformar o processo. Não, são melhorias todos os dias. Então, acho que voltando, sendo um pouco repetitivo, né, é a disciplina, é a cultura. É a disciplina Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, forma um padrão grande, né? Eu acho que isso faz muita diferença. É o tal do simples bem feito todo dia. Bem feito todo dia. Vale mais do que o fala. complexo no papel, né? Simples e funcional. É o simples e funcional. Faz o pretinho básico primeiro, né? É o básico, né? Faz o arrozinho você fazendo ali todo dia a mesma coisinha, padronizando, sempre da repetição. O japonês pode ser bom, pode ser ruim, mas a repetição lá é muito exigida, né? Às vezes, mentalmente, quando a gente está num trabalho industrial, você não pensa, é igual dirigir, né? Eu até falo assim, trazendo uma vírgula, dirigindo lá é o lado ao contrário daqui do Brasil. Então, eu preciso prestar muita atenção, porque dirigir você desliga, você vai no automático. Isso, você vai no automático. Você troca a marcha, no manual você troca a marcha, você nem... Se eu for automático aqui no Brasil, eu entro na contramão, né? Então, porque é o contrário. E eu já entrei, né? Mas deixa pra lá. Porque a polícia não me exclui. Mas, então, assim, lá você fica no automático, né? Então, você precisa prestar muita atenção, né? Então, tá no automático. Então, é a prática todo dia, repetição. Então, existe uma curva, né? Que a gente fala, né? Da velocidade versus qualidade, né? No começo é muito devagar, né? E pode ter alguma quantidade de erros um pouco maior. E essa curva, ela vai mudando. Ela vai mudando. E aí, então, por isso você precisa também ter esse tempo de maturidade, né? Sim. Rodrigo, aqui no Brasil, nós somos muito imediatistas, né? É tudo, como eu falei, é tudo parcelar, é tudo para ontem, para hoje, para no máximo amanhã. Né? Isso te impede de ter esse olhar para alcançar a maturidade do processo de qualidade, em que no começo, às vezes, ele pode ser mais lento, mas com a repetição que você está falando, você vai ganhando agilidade, a padronização, olha a ISO aí, 9001, dos processos, né? Você vai ganhando agilidade e você vai mantendo a qualidade, sem perder um ou outro. Exatamente. Né? E aqui a gente está falando do ambiente, né? Que o brasileiro em si, o brasileiro trabalha bem, né? Comparando assim com o japonês. Sim. O japonês, às vezes, é um pouco até devagar em alguns pontos, assim, até demais. A gente tem esse negócio. O brasileiro trabalha muito rápido, trabalha bem. E você mudando o brasileiro no ambiente correto, vamos falar do ambiente novamente, do 5S. Então, assim, ele tem condição de fornecer um trabalho bom para as empresas japonesas. Por isso que nós estamos lá. Faz muita diferença. E em todos os lugares que eu vejo, eles valorizam muito o brasileiro, em algumas organizações, por conta dessas características, né? Sim. Porque pra gente não tem tempo ruim, não tem. Né? A gente dá o sangue, a gente trabalha o que tem que fazer, e aí as empresas costumam gostam. Né, ter isso como um valor. O que o Japão te ensinou que curso nenhum ou livro nenhum te ensinaria? Pode ser no nível pessoal, profissional, em qualquer aspecto. Eu acho que, assim, essa cultura ela é muito diferente da nossa, né? Mas o respeito. O respeito. O respeito ao próximo. É mesmo. E eu acho que isso é muito importante no Japão, né? Uma coisa legal que a gente, relembrando agora, lá do comecinho, uma coisa que você me falava assim, né? Eu era auditor interno, você me formou como auditor interno na auditor época. interno. Você fala assim, você está fazendo o seu processo, mas tem o seu cliente interno, né? Isso. Lembra disso, né? Lembro. Então, o próximo setor é o seu cliente interno. Eles se preocupam muito com isso, com o seu cliente interno. Então, tentar deixar o melhor possível para o próximo setor.
Tô falando de uma empresa que tem 80 processos ali, 80 fases para poder finalizar. Nossa, Rodrigo, isso eu falei para você há quantos anos atrás? Então, 20 anos. Pra você ver como marcam as coisas, cliente interno. E você sabe que eu continuo batendo nessa mesma tecla hoje, nas indústrias, nas empresas, e eu continuo com a mesma dificuldade das pessoas entenderem a importância de ser e entender, enxergar o cliente interno. Agora você está trazendo na prática que isso não é teoria da Cris, né, Rodrigo? Não é. E assim, e tanto quanto o cliente interno na parte de qualidade e o respeito com o próximo também. Porque a gente vai trocar o turno, a empresa funciona 24 horas. Então alguém vai pegar a sua máquina, alguém vai pegar a sua linha, né? Então você deixa o melhor possível para o próximo. Né? Não só para o próximo que vai estar no setor, quanto o seu material para o próximo setor. Nós vimos isso na Copa, que nós falamos, né? Sim, na Copa. Sim. E isso você vê lá no Japão no dia a dia, em todas as situações. E isso é constante, assim, é enraizado também, né? Então, o respeito perante o próximo, pessoalmente, né? Culturalmente, dizendo não só na empresa, mas culturalmente dizendo, mas na empresa com o cliente interno. Então, isso é muito enraizado. Então, acho que a gente traz isso, né, para o pessoal, né, tentar... Hoje eu sempre fui uma pessoa que conversei bastante, né, muito educado com as pessoas, mas isso traz mais ainda, sabe? Te aflorou isso mais, né? O quanto isso é importante e impactante, né? Exatamente. Isso é muito importante no Japão. Eu trago isso, tento passar isso para meus filhos, são muito pequenos ainda, mas eu tento passar essa pros amigos, né? Pelo amor de Deus, o que tem no Japão diferente? Como é que é? Como que eles fazem? Não, cara, é assim, mas o respeito com o próximo é muito grande. E você não perde com isso, né, Rodrigo? Não. As pessoas sempre, às vezes, ficam buscando vantagens para com o outro, né? Acho que esse é um dos nossos males, né? Eu sempre quero tirar vantagem de você, eu sempre quero ser mais esperto que você, eu sempre quero passar a perna em você, subir em você. E aí eu acabo te desrespeitando como pessoa, como profissional. E você está trazendo aqui que lá no Japão eles têm um outro olhar com relação a isso. Por exemplo, né? Aqui você vai arrumar um carro. Você vai no mecânico, você não conhece de mecânica. Eu, pelo menos, não conheço muita coisa. Você não sabe se o cara tá te falando que é verdade ou não, né? Não desrespeitando os mecânicos. Não tô falando que eles são desonestos, né? Mas tem, né? Como todas as áreas. Então, sempre tem alguém querendo passar a perna no outro. Um pouquinho mais pertinho, eu vou colocar um negocinho aqui, né? Lá no Japão, você não tem isso. Então, assim, eu vou arrumar o carro, ele vai te falar exatamente o que tem. E não vai querer te empurrar alguma coisa a mais. Então, a gente sente tranquilo e confortável, que você não está sendo enganado. Porque você entende, já percebeu e vive que é uma cultura, né? Sim, né? Então, ele não quer passar a perna em ninguém. Você não fica com medo disso, né? Com receio. Será que eu vou arrumar o carro? Ele vai querer colocar... Isso acaba te dando mais segurança, mais segurança. Né? Bom, realmente, tem que fazer isso aqui? Tem que fazer, é isso. Então, você vive bem, né? Em relação a essa parte cultural e... Muito bom. Rodrigo, ficaria aqui horas batendo papo. Nossa, quanto assunto a gente teria para conversar. Tem muita coisa. Mas, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Meu Deus. E que você deixasse uma mensagem simples e funcional para que as pessoas pudessem refletir e fazer, né, se possível, aplicar, para que ela possa ter uma melhoria na vida pessoal, na vida profissional. Que recadinho do coração você deixaria aqui para o nosso público, Rodrigo? Bom, eu não sou muito de frases preparadas assim, não, mas eu acho que assim, o que eu aprendi lá no Japão, o que me traz para cá, que excelência, acho que não é você fazer algo extraordinário, né? Você fazer algo que vai mudar a sua empresa, que a gente já comentou aqui. É fazer um pouquinho todo dia, né? Fazer o certo, simples e básico todos os dias. Que isso vai te trazer uma excelência, tanto em qualidade de vida, quanto qualidade profissional. Eu acho que é o pouquinho todos os dias, né? Fazer bem, fazer o que você sabe fazer bem. O arroz e feijão, que a gente falou. É o básico, não foge muito disso, né? Fazer bem. Então, a excelência, acho que na qualidade, é você fazer um pouquinho todos os dias, né? Eu acho que isso é um dos maiores recados aí que eu posso trazer do Japão. Não sei se muda muito, mas se alguém se interessou, quer te conhecer melhor, onde que te acha aí Bom, eu não tenho um perfil profissional, né? Porque eu ainda trabalho lá, né? Mas é o Rodrigo Luque, né? No Instagram, LUCCHI. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o Japão, tiver novidades, tiver curiosidades, né? Quer saber como é que funciona, estou à disposição. Pode entrar em contato com você aí. Pode entrar em contato, que eu estou por lá. Legal. Beleza, Cris. Muito bem. Rodrigo, eu te agradeço. Olha, eu quero
deixar aqui para você é o nosso... Ah, que lindo. Como é que a gente chama isso, produção? Logo? Nosso mascotezinho Lindo. do nosso Pode Juntos, para Lindo. ficar de lembrança e recordação desse momento legal. Isso Tá aqui bom. é seu. Obrigado. Eu também quero deixar com você, Rodrigo, meus 2 livros, Sons do Meu Silêncio, que contam uma experiência fantástica de um acidente que eu tive, de todo um processo de milagre e recuperação, e que também ajuda muito nessa questão de mentalidade, Imagina. de superação, Resiliência. né? Resiliência, nossa, tanta coisa, reconhecimento com as pessoas, enfim, eu quero deixar de presente para você, Obrigado. porque você leia, Muito obrigado. Com tá certeza. bom? Com todo Você e a prazer. sua família. Com todo prazer. Esse foi o Pode Juntos, o nosso podcast simples e funcional hoje, com uma pegada toda internacional, trazendo aqui perspectivas, vivências e experiências do Japão com o nosso amigo Rodrigo Luque. Se você gostou, assista novamente, indique aqui para aquele seu amigo que às vezes tem alguma dúvida como que é a experiência, usar as ferramentas da qualidade no Brasil, fora do Brasil, é diferente, acontece mesmo, é verdade? Posta aqui, manda para o seu amigo, assiste novamente, curte e até o próximo Pode Juntos.